Oi, gente, aqui quem fala é o Dani. E hoje eu vim aqui pra gente fazer outro vídeo do quadro que eu adoro, que é o Rinha de Remake. Hoje a gente vai falar sobre um filme que o original saiu em 1960 e o remake saiu em 2001. E nesses 41 anos a gente teve vários avanços tecnológicos e isso é super expresso nessa diferença de produções. E hoje a gente vai comentar sobre os 13 fantasmas, tanto de 60 quanto de 2001. Então, bom. Em 1960 chega ao cinema esse filme, Os 13 Fantasmas, que antes de começar o filme eu preciso falar que ele tem uma introdução a la Zé do Caixão, onde acho que o diretor do filme conversa com a gente, dá umas instruções, cria um super tom de mistério, fala assim, vocês acreditam em fantasma? E aí ele mostra uma ferramenta que supostamente foi entregue às pessoas que estavam indo assistir o filme, que era um óculos, tipo um óculos 3D com duas tarjas, uma vermelha e uma azul. Quando a tela do filme fica azul, se você quiser ver os fantasmas, você olha com a tarja vermelha. Se não, você vê com a tarja azul. E ele dá essas instruções, super no tom de mistério, assim. Aí ele fala que o filme vai começar. E aí o filme tem um tom cômico, assim, em vários momentos. Aí depois ele tenta adentrar num mistério, assim, tal. E aí o que conta? Conta a história de uma família que está perdendo tudo, inclusive já está morando de aluguel, e por complicações financeiras, aparentemente por desorganização do dono, do marido da casa, eles estão perdendo aonde eles vão morar. Supostamente, do nada, aparece um telegrama de um cara muito sinistro, avisando que ele tem que encontrar um advogado. E aí o nosso protagonista, Cyrus Zorba, isso mesmo, o nome dele é Cyrus Zorba, tal qual o nome daquela marca de cuecas. O Cyrus Zorba vai para esse advogado, descobre que um tio dele, que ele tem lembranças na infância, faleceu e deixou uma mansão para ele. E aí, ao longo desse diálogo com o advogado, ele vai descobrindo que esse tio dele caçava fantasmas e guardava eles dentro de casa. E aí esse tio, aprontão, acabou falecendo, deixou essa casa muito misteriosa no testamento para ele. E mais nada. E aí esse cara se muda com a família, que na verdade não tem mudança, eles perderam tudo, levaram até a mobília da casa, por causa, acho, da hipoteca, não sei. E aí eles vão pra essa casa, começar a morar, ele, a esposa, a filha e o filho. A filha adolescente e o filho criança. O filho é obcecado em coisas de horror, terror, tal, moleque é xereta. Ali dentro eles começam a perceber em poucas horas que a casa é assombrada e que o tio levava esses fantasmas que ele recolheu ao redor do mundo. Esse cara ia em diferentes países, aprisionava esses fantasmas, levava pra casa e domava eles. E aí os fantasmas são interessantes, eles têm uma estética muito legal. Só que o filme usa desses fantasmas com aqueles efeitos especiais de quando o Chaves entra na casa da bruxa de 71. Claro que a gente tá falando do filme da década de 60, mas o que eu tô falando é que eu acho que ficaria mais legal se eles colocassem esses fantasmas como figuras reais. Ia ficar mais... Mas acho que brincou com o imaginário. Enfim, porque o filme, né, fez sucesso e tal. Então, acho que pra época fez sentido. E os fantasmas têm uma estética muito legal, gente. O ruim é o jeito que eles são mostrados, que parecem... Ah, enfim, eu sei que é um aparato que tinha. E aí a gente vai desvendando ao longo do filme que tem uma médium que mora na casa, que ela é tipo a governanta, e ela vem junto com a herança, e ela é muito misteriosa. E aí eles têm que conviver com essa médium, eles vão descobrindo que o advogado tinha uma participação nos trambiques do tio. E aí eles descobrem ao longo do filme, porque o menino é xereta, que o tio tinha uma fortuna, transformou todas as casas que ele tinha, todos os bens que ele tinha em dinheiro e escondeu dentro da casa. E aí durante uma sessão espírita, ai, a gente vai ter spoiler, tá? Porque vai ser até difícil vocês acharem, eu assisti no Look. Ao longo de uma sessão espírita, eles descobrem que o tio deixou todo esse dinheiro lá e que está escondido na casa. E aí eles começam a desvendar o mistério da morte do tio, do porquê que aqueles fantasmas ainda estavam lá e por que eles receberam a casa.
E aí, enfim, tem o desfecho que eu não vou falar, porque é legalzinho, quem for assistir vai ver. Um filme da década de 60, mas ele tem um sabor. E é bem misterioso. E o filme tem aquela tendência de, final feliz. Filme de terror da década de 50 e 60. Eu não sei se é porque era um mundo pós-guerra ainda. Eu não sei porquê. Mas eles têm muito final feliz. Tipo assim, mas acho que é uma questão de época mesmo. Então tudo vira final de margarina. Sabe comercial de margarina? Fica assim. E aí a gente tem um mistério no final que é dado pra gente pela Andrea, que é a médium. Que ela é super legal. Ela é a figura mais interessante desse filme. E aí é super bom. E aí esse filme teve um orçamento de 150 mil dólares e ele arrecadou só nos Estados Unidos e no Canadá 1,5 milhão. Então ele foi um hit. Aí eu não sei como é que foi a distribuição pro resto do mundo, que eu já comentei com você que demorava muito, mas ali nesse circuito norte-americano, sem contar o México, bombou, foi hit. Aí, 1960 ficou quietinho, não achei muita informação sobre esse filme, questão de crítica, questão de fofoca da época, enfim, não achei. Aí, em 2001, a gente tem, de novo, a Columbia, que distribuiu o primeiro, distribuindo o segundo, junto com a Universal, parece. A Warner, acho que é a Warner. Eles lançam Os 13 Fantasmas agora, com essa proposta de remake, de inovação, de novo trazendo essa questão do Y2K, do future, do tecnológico, e a gente percebe isso no filme. Eu que vi um em seguida do outro, é até bom. Se vocês forem ver, eu quero assistir os dois. Assiste o primeiro de 60, depois o segundo. Que você vai entender as coisas que eu já tinha visto esses 13 Fantasmas de 2001. Não tinha entendido nada. Eu sei que é porque eu era mais novo e tal, mas eu não tinha entendido nada. Aí eu fui rever agora, um depois do outro. Faz total sentido. Mas eles são biruta. Eu não sei se vocês já conviveram com uma pessoa. Meu pai é assim. Ele vem e conversa com você, dando continuidade a uma linha de raciocínio que ele teve dentro da cabeça dele. Aí ele parte do princípio que você tava lá junto. Aí ele vem, solta a informação solta assim e continua a partir dela. Aí você tem que pegar o link. Eu odeio isso. Esse filme tem essa vibe. O que ele conta pra gente? A história do Cyrus. Aqui já não tem mais o sobrenome Zorba. Eles trocaram. O sobrenome Críticos. Ruim também. E aí esse Cyrus está caçando fantasmas e aprisionando eles dentro de jaulas muito misteriosas, super high-tech, de vidro. Aí desviou um absurdo. Nossa, agora falando aqui é um absurdo. Aí esse Cyrus aparentemente morre durante uma ação com o último fantasma que ele estava capturando, que era uma entidade super violenta, assim, que assassinou muita gente antes de morrer. E aí, depois que ele morreu, ele continuou matando gente como um espírito, muito revoltado. Aí caçam esse fantasma, ele acaba supostamente falecendo no processo. E ele usava um médium, que é interpretado pelo Matthew Lillard. Ele mesmo, de Pânico. O Salsicha do live action do Scooby-Doo. Ele faz um médium, gente, com uma atuação pavorosa. É super ruim. Eu só engoli ele porque ele serve carisma. Mas a atuação é horrorosa. Nossa, é ruim mesmo, não tô brincando. Mas é que ele serve carisma. Então eu falei, vou passar um paninho pra ele. Mas é bem ruim. Aí esse cara morre, a família recebe um contato do advogado avisando que teve essa herança e tal. E a família sofre da perda da mãe. A esposa do cara, né, que é sobrinho desse caçador, do Cyrus, ele sofre ainda do luto da esposa que morreu há 6 meses atrás. E aí a filha e o filho sofrem também com essa perda. A família tá em dívida, tá tudo ferrada. A babá que ajuda ali é a única pessoa que aparentemente ainda é paga da família e tal. E aí eles acabam acolhendo esse bem-vindo, né, dessa moradia, e eles vão pra lá. O filme todo se passa em um dia. Eles vão pra casa, acabam chegando na casa, que é totalmente camp, é uma casa inteira de vidro, cheia de escritos na parede, e é uma casa gigantesca, onde eles vão ter que morar. Ai, gente, é um absurdo isso. Aí eles chegam lá, aí todo mundo se solta, né, se desprende, vai dentro da casa.
O advogado Tonhão acaba acionando um mecanismo que começa a liberar as jaulas que estão presos esses fantasmas. E aí eles têm que descobrir como que eles vão sair, já que a casa ficou trancada. Ao longo do filme, essas entidades vão saindo uma por uma. Eles descobrem que são espíritos de pessoas que morreram de formas muito pavorosas e eles eram ruins, então eles continuam assombrando, só que é uma assombração assassina. Então, a maioria da galera ali é criminosa. E, gente, o filme é uma bomba, é uma confusão. As pessoas se perdem de uma casa que parece que é um labirinto, só que olhando de fora não é tão grande daquele jeito. E aí, a cada batida do relógio, que são 12 fantasmas que tem ali dentro, abre uma jaula e a casa se mexe, que ela é toda de vidro. Então, as portas ficam trocando de lugar. E aí esses fantasmas começam a sair. Gente, é uma bagunça. Não me anima nem pra explicar. Porque a casa é inteira de vidro e com escrituras, porque são feitiços pra deixar os fantasmas presos. Só que assim que abriu a porta, eles estão soltos, eles estão rodando lá. Os fantasmas são a melhor parte do filme. As caracterizações são ótimas. Eles têm uma mitologia por trás que serve muito, só que ela é super mal explicada. E o pouco que é explicado pra gente é ótimo. Aí qual que é a diferença do primeiro pro segundo? Né, do anterior pra esse. Esse tem uma motivação pra se reunir os fantasmas. Só que a motivação é horrorosa. Ela é ruim, difícil de engolir. E aí o desfecho do filme é péssimo. Entendeu? Aí a casa tem uma máquina que foi projetada por uma espécie de arquiteto, artista, que fez os cálculos para montar aquela máquina, só que ele estava possuído por um demônio. Então era uma máquina projetada pelo próprio capeta e ela precisava reunir esses 12 fantasmas, na verdade são 13, né? O filme explica quem é o 13º, para que essa máquina funcione, para que a pessoa assuma o comando do poder sobrenatural, o poder do próprio capeta. Gente, o filme é ruim. E a cada pouquinho que eles vão explicando é pior. Só que os fantasmas são tão interessantes que acaba ficando legal. Alguns momentos assim, você consegue até fingir que você tá gostando. Só que o filme é ruim. E aí assistir o primeiro, depois o segundo. O primeiro é tão fechadinho que o segundo ficou uma bosta. O remake. E ele expressa isso um pouco em bilheteria, só que ainda assim fez um sucessinho, tá? Ele teve um custo de 20 milhões de dólares, ele arrecadou 45 milhões. E os 20 milhões está explicado porque a casa é inteira feita. Aquela casa de vidro é inteira montada. É toda uma estrutura. O filme começa numa garagem, num ferro velho, cheio de carros empilhados. E aquilo é tudo quebrado, jogado, derrubado. Então eu assistindo aquele filme fiquei pensando, gente, eles investiram muito dinheiro nisso aqui. Porque eles quebram, estouram, explodem coisas a dedéu. A casa, no final, preciso falar, no final a casa é inteira explodida. O vidro é inteiro estilhaçado. E aí eu fiquei pensando, gente, o custo disso aqui, pelo amor de Deus, e de fato, o custo foi grande. Só que não parece que foi um hit tremendo, entendeu? Não fez nem 3 vezes o valor, que é, né, a base para dar um lucro. E aí o maior destaque do filme é as atuações são até ok. Esse aqui são até ok as atuações. O único destaque, as atuações são legais, tem algumas questões raciais ali um pouco ruim, mas a Rod Digger, que é a atriz que faz a Maggie, a babá, ela é incrível, ela serve carisma. E tem momentos assim que o filme é muito difícil de levar a sério. Ainda mais a questão do óculos. Tem uma conexão do primeiro com o segundo, que no primeiro o tio do Cyrus deixa um óculos, um mecanismo de um óculos para se enxergar as entidades, os fantasmas, tal qual o público recebe também. Esse, todo mundo tem um óculosinho assim bem anos 2000, o óculosinho transparente com as luzes, bem futuristic, que enxerga-se as entidades. E aí... Ai, gente, não deu, que pavor esse filme, pelo amor de Deus. Eu dei nota 3 de 10 pra ele, porque os fantasmas servem muito. Os fantasmas são muito bons. Se vocês forem ver, prestem bem atenção nos fantasmas, que eles servem mesmo. Se tivessem filmes solo sobre cada fantasma daquele, eu aposto que ia fazer muito mais sucesso. Eu tenho certeza que daí eles têm uma ideia muito boa, botam um filme ruim. Então, nessa rinha de remake, que as histórias são muito diferentes, nós vamos fazer aqui a apaziguagem. Vamos fazer a rinha mesmo. A melhor história, obviamente, 1960.
amarradinha, super boa, super interessante. Pá. Efeitos especiais, 2001. Mas tinha que carregar isso, né? Já que a gente tá, né, num ano. Fantasmas mais interessantes estão no de 2001 também. O primeiro tá legal, só que o de 2001 serviram muitos fantasmas, babado. O que eu mais gostei pra mim foi o Chacal, que é o que tem a gaiola na cabeça. E a assassina lá, a princesa, sei lá, não lembro a palavra, cervicante, pelada, andando toda sangrenta. Parece a mãe do A Morte do Demônio e a Ascensão. Igualzinha. Qualidade de roteiro também. Primeiro, 1960 bombando e tal. E bilheteria não precisa nem analisar, né? O primeiro fez muito mais hit. E aí, o meu gosto pessoal, qual que eu gostei mais? 1960, destruiu. Mas assim, os dois são filmes excelentes? Nunca. Vou falar pra todo mundo ver? Ah, não. Uma bomba. Os dois. Só que assim, dos 13 de 1960 destruiu. Tombou, tudo amarradinho. A criança muito legal. As duas crianças são muito legais, os dois filmes. Só que o do segundo apronta mais. Porque o moleque se perde numa casa daquele tamanho, pelo amor de Deus, né, com patins. Mas assim, vibes. Então, ganhou 1960, campeão. E aí, o que a gente aprende com isso? Vamos fazer remake de filme muito bom? Os Estados Unidos não aprende. Eles querem pegar filme meia boca, em vez de melhorar, deixar uma bosta. Gente, eles insistem nisso. Como que pode? Por isso estão perdendo a hegemonia do cinema. Estão perdendo. Porque as ideias são muito besta. Pelo amor de Deus. Então é isso, amores. Eu já peguei outros que eu achei lá nos streamings da vida. Para ver o original e o remake, eu volto em breve. Beijo.